Chuva, né? Esse dia bem atípico para essa época do ano, deveria estar mais quente, né? Mas Deus é bom mesmo assim, Deus é maravilhoso por nos dar chuva, por nos dar vida, né? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama porque Ele nos tem como seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Dentro dessa série da Ordem da Salvação, nós concluímos na última semana quanto à doutrina da justificação, né? Semana retrasada nós vimos sobre a doutrina, o que é a doutrina da justificação, e semana passada nós vimos como que isso pode ser uma resposta nossa também, né? Como que, na verdade, isso é aplicado em nossas vidas. E hoje nós vamos ver sobre a próxima doutrina, que, seguindo uma ordem lógica, não cronológica, isso é importante frisar, dá sequência à nossa série de estudos. E por isso que hoje nós vamos falar sobre a doutrina da adoção. Como Deus nos torna seus filhos. E eu convido a você a abrir a palavra de Deus lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 1. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo de número 1. E diz assim a palavra de Deus: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos adotou, Pai, a fim de que vivamos como filhos teus, Deus, como filhos que te amam, filhos que são impactados diariamente por esse amor, e te louvamos, Deus, por isso. Te louvamos porque é por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem nos derramado tantas bênçãos. Obrigado por tudo, Deus, que o Senhor tem nos dado, pela chuva, pela vida, pela roupa, pelo alimento, pelas nossas casas. Te louvamos, Pai. Seja conosco nessa aula, continue, Senhor, a iluminar o nosso entendimento, porque não é uma mera informação teológica que nós queremos adquirir aqui hoje, mas sim em como a gente pode ser cada vez mais padrão dos fiéis, seguindo e obedecendo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai, que é expresso na sua palavra. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quanto a essa doutrina, a doutrina da adoção, nós encontramos uma pergunta muito bem estabelecida no nosso catecismo, que é a pergunta de número 74, que é a adoção, cuja resposta é a seguinte: a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Antes de dar sequência aqui no estudo, algo importante. Se você tiver sua pergunta sobre o assunto da aula de hoje e também sobre as aulas que se passaram, guarde aí. No final da aula a gente vai ter um momento específico para a gente estar respondendo essas perguntas. E também comentários, né? Você que está nos assistindo também pode mandar sua pergunta, seu comentário pelo nosso chat no canal do YouTube, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós precisamos relembrar algumas doutrinas para a gente falar sobre a doutrina da adoção, né? Quando nós falamos lá há algumas semanas sobre a doutrina da regeneração, nós lembramos que estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas que agora nós nascemos novamente, não é verdade? Quando nós vamos fazer uma comparação entre a doutrina da regeneração e a doutrina da adoção, nós podemos perceber que existem direções aparentemente opostas, mas que são bíblicas, não é verdade? A regeneração, ela dá ao nosso entendimento
de que nós nascemos numa família, nós estamos nascendo em algum lugar. No entanto, a doutrina da adoção fala que nós fomos aceitos numa família. São aparentemente opostas, mas são bíblicas. Essas coisas acontecem. Nós nascemos de novo, a nossa vida espiritual ela é iniciada, porém nós somos aceitos numa família, né? Quando nós falamos também sobre a doutrina da justificação, que foi o assunto que nós trabalhamos nas últimas 2 semanas, nós estamos falando sobre a nossa condição legal, né? Onde nós precisamos entender que na doutrina da justificação somos feitos justos e também somos feitos cidadãos do reino de Deus. E nisso tudo Deus ele está agindo como um juiz. No entanto, quanto à doutrina da adoção, diz respeito à nossa condição pessoal. Nós não somos feitos apenas justos, mas agora nós somos também feitos filhos. Nós não somos feitos apenas cidadãos do reino, nós somos também feitos agora membros da família de Deus. Deus não apenas age como juiz, mas na doutrina da adoção nós entendemos que Deus ele age como pai. Deus ele age como pai. Então, a adoção ela ocorre mas também no momento instantâneo, no momento específico, juntamente com a justificação que é aplicada nas nossas vidas. De uma forma lógica, nós entendemos que a justificação ela vem antes do que a adoção. No entanto, numa forma cronológica, acontece ao mesmo tempo. Isso é importante a gente frisar toda a aula para que a gente não crie essa ideia de que acontece vários estágios um atrás do outro, né? Então, quem é justificado, ele também é instantaneamente adotado na família de Deus. Não tem como você ser adotado se você não é justificado. E o contrário também é verdadeiro. Não tem como você deixar de ser filho se você não é justificado. E não tem como você ser adotado sem ser justificado anteriormente. Não é verdade? Então, quem é justificado é no mesmo tempo, instantaneamente adotado na família de Deus, né? Algo que a gente precisa também compreender quanto a essas questões também mais diretas. Quando o pecado ele entrou no mundo, por causa de Adão e Eva, nós vemos 3 efeitos do pecado. Nós precisamos lembrar disso. Existem 3 principais efeitos do pecado. Existe a corrupção, existe a culpa e existe a punição. Com a entrada do pecado, todas as áreas da nossa vida foram manchadas pelo pecado. Isso diz respeito à corrupção, né, de forma que nós estamos agora mortos, né, espiritualmente. Nós carregamos a culpa porque foi responsabilidade do ser humano do que foi feito, do que foi dado uma ordem e de que ele, por sua própria vontade, resolveu pecar. Então existe ali uma culpa e diante disso, por Deus ser santo, por Deus ser justo, existe uma punição. Existe uma punição. Nós encontramos isso lá em Gênesis 3, não é verdade? Quando Adão e Eva eles pecam, existem ali a punição, existe ali a consequência do pecado de uma forma muito específica para a mulher, para o homem e para a humanidade como um todo, né? No entanto, quando Deus ele vem de uma forma salvífica e nos salva efetivamente, nós podemos correlacionar que a bênção da salvação no que diz respeito à corrupção, ela aponta e ela é aplicada através da regeneração, da conversão e da santificação. Diante da nossa culpa que nós temos, porque precisamos lembrar que nós estamos num tribunal quando nós falamos de culpa. Existe um culpado ali que precisa ser sentenciado. A doutrina da justificação resolve isso. Mas o que diz respeito à punição, que é o castigo pelos nossos pecados, o que resolve isso, a bênção que resolve isso, é a doutrina da adoção. De forma que agora nós somos feitos filhos de Deus. Nós não somos mais culpados apenas. Nós agora somos aceitos. Nós somos adquiridos como propriedade exclusiva de Deus, né? E é claro, né,
essas doutrinas na nossa vida, de uma forma muito prática, ela nos leva, do que diz respeito à regeneração, à conversão, à santificação, o efeito prático na nossa vida precisa ser expresso através da nossa santidade. Diante da justificação, o efeito prático na nossa vida precisa ser a justiça. Mas, quanto à doutrina da adoção, o efeito prático na nossa vida é exercer a bondade, porque Deus assim fez conosco, não é verdade? Deus fez dessa forma na nossa vida. Deus foi bom para conosco. Mas talvez é importante a gente falar um pouco sobre isso agora, na sequência, sobre a desmistificação de uma frase que é muito popular, que todos são filhos de Deus. Você já ouviu essa frase? Todos são filhos de Deus? Eu também sou filho de Deus, né? Eu mereço um descanso porque eu também sou filho de Deus. Já deve ter ouvido isso, né? É uma frase muito popular e que, né, claro, não é uma verdade. É apenas uma mentira que Satanás coloca na cultura, coloca no nosso meio, a fim de que nós percamos a noção do que de fato é ser filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Só é possível ser filho de Deus através da fé, que nos justifica e que também nos faz ser adotados na família de Deus. E essa fé, ela é baseada naquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, só é filho de Deus quem crê em Jesus, na sua obra, na sua operação em nossas vidas, né? Eu gostaria de ver mais alguns textos com os irmãos no que diz respeito a essa doutrina, a doutrina da adoção. Gostaria de abrir lá com os irmãos em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 5. Que diz o seguinte: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queria ler também o que está escrito lá em João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, os versículos de 12 a 13, que diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queria ler também o que se encontra lá em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18, segundo aos Coríntios, capítulo 6, de 14 a 18, que diz o seguinte: Não se imponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui, em alguns trechos da palavra de Deus, que é uma promessa do Antigo Testamento, que Deus, ele seria o nosso Pai, e de fato Deus, ele é o nosso Pai. E é importante a gente abrir aqui ir para um outro caminho também. O Antigo Testamento, pastor Patrick, me corrija se eu estiver errado, claro. No Antigo Testamento a gente vê pouco sobre a paternidade de Deus. Deus, ele não é visto como pai de uma forma muito ampla, é pouco falado sobre Deus ser pai, né? Deus, ele é visto como o Senhor, né? Deus, ele é visto como o rei. É assim que ele é tratado nisso tudo, né? E diante disso, nós também precisamos olhar para nós mesmos e ver como nós somos diante de Deus. E entender que pelo fato de Deus ser Senhor e Rei, isso não anula ou não diminui o fato dele também ser Pai.
Porque Deus, no Antigo Testamento, é claro, está lá no Antigo Testamento, o relato da criação. E Deus, ele sendo o criador de todas as coisas, ele é o pai, nosso pai, não é verdade? Então, quando nós olhamos para Deus, no sentido do seu senhorio, nós precisamos entender que nós somos servos de Deus. No que diz respeito à sua realeza, Deus sendo rei sobre tudo e todos, nós olhamos para nós mesmos e entendemos que nós somos súditos de Deus. E olhando para Deus, sendo como Pai, como Criador, Ele também nos aplica isso, né? A realidade de que nós somos filhos de Deus. E diante disso, nós percebemos, diante desse texto segundo aos Coríntios, que nós lemos que é necessário a percepção do jugo desigual e que nós devemos evitar nisso, nós precisamos lembrar de quais são as bênçãos da adoção. Nós aqui, né, estudando o tema que nós estamos vendo hoje, eu encontrei pelo menos 13 bênçãos que nós podemos ter. A primeira bênção é que nós temos relação íntima e especial com Deus como seus filhos. A segunda bênção é que o Espírito Santo nos é dado para habitar em nossos corações. A terceira bênção é que é o direito a todas as promessas de Deus na vida presente. Também a garantia de sermos co-herdeiros com Cristo na glória eterna. Também nós temos uma condição abençoada e recebemos privilégios extraordinários. Nós também podemos compartilhar uma condição similar à do próprio Filho de Deus. Não igual, mas similar. Nós também recebemos o espírito de adoção, como nós podemos encontrar lá em Romanos 8, versículo 15. Nós também somos transformados à semelhança de Cristo, somos repreendidos para a nossa santificação, recebemos conforto no amor e da piedade paternais de Deus, somos preservados das quedas, somos providos de todas as coisas necessárias para a vida e também temos irmãos. Temos muitos irmãos, milhares, milhões, ouço até dizer, pastor Patrick, bilhões de irmãos. Bilhões de irmãos, se considerarmos toda a igreja invisível, igreja que existe ao longo de todo o tempo, em todos os lugares do mundo, e que ainda vão existir. Bilhões de irmãos, que são aptos e que são instrumentos de Deus para a nossa edificação mútua. Então, quando a gente olha para a doutrina da adoção, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, muito importante. Se nós somos recebidos na família de Deus, nós somos feitos filhos de Deus, isso tem uma validade eterna. A doutrina da adoção precisa nos lembrar, e nos faz lembrar, de que a salvação ela é eterna. Não tem como você deixar de ser filho do seu pai. Você pode ter uma briga com seu pai, teu pai ou tua mãe podem morrer um dia, mas você não deixa de ser filho dessa pessoa. Você nunca deixa de ser filho de alguém. Você é filho de alguém. E essa paternidade, ela é expressa na relação que a Trindade tem nela mesma. A doutrina da adoção, a doutrina da paternidade de Deus, Deus sendo pai, isso tem sua base na Trindade, na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho. Isso precisa aquecer os nossos corações, a fim de lembrarmos que não tem como nós deixarmos de ser filhos. Lembrarmos também que um pai não ama o seu filho por causa dos seus méritos. Um pai ama o seu filho porque é o seu filho. Por mais que o seu filho venha errar, por mais que o seu filho venha acertar, o filho continua sendo filho. A doutrina da adoção deixa muito claro na nossa mente de que nós não podemos ser abandonados por Deus. De que Deus, ele nunca vai deixar de ser o nosso pai. Deus, ele não está de brincadeira. Você vai continuar sendo meu filho se você até aqui, né? Mas só depende de você. Quando nós lemos o texto de Romanos 8, onde fala que nada nos separará do amor de Deus,
Não está escrito numa nota de rodapé, pastor Patrick, mas depende de você. Você pode se separar. Nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nada pode te separar do amor de Deus. Mas parece que nas Bíblias de alguns irmãos, né, pastor? Está escrito lá, não, mas você pode se separar do amor de Deus. Isso está completamente, não é nem equivocado, porque não é um engano. É extremamente errado pensar assim. A doutrina da adoção nos lembra de que a nossa salvação, o amor para qual com Deus nos ama, é um amor incondicional. É um amor incondicional. Nós podemos sim fazer Deus ficar triste? Podemos sim, porque nós somos filhos pecadores, nós somos filhos que não, muitas vezes, insistimos em desobedecer o nosso Pai. Mas nem por causa disso nós deixamos de amar, deixamos de ser amados. Nós podemos, talvez, em algum momento da nossa vida, perder a percepção de que nós somos filhos amados. Nós podemos, muitas vezes, como filho pródigo, pegar a sua herança, viver a sua vida, e depois, num momento ali de muita aflição, lembrar do seu pai. Temporariamente nós podemos, sim, ter essa falsa percepção de que nós não temos um pai, de que nós não somos amados. Mas quem disse que o amor de Deus é condicionado aos nossos sentidos? Quem disse que o amor de Deus é condicionado por aquilo que nós fazemos? O amor de Deus é incondicional. A salvação, por isso, é incondicional. Porque que Deus é esse? Que Deus de brincadeira seria esse se nós fôssemos alvo do seu amor, mas que Deus em algum momento nos oferecesse um amor que não valeria para sempre. Um Deus eterno que não ama eternamente. Que Deus é esse? A doutrina da adoção nos lembra que nós, na condição de filhos de Deus, nós somos amados incondicionalmente e para sempre. Não é possível perder a salvação, mas é possível sim, em algum momento da vida, perder a certeza da nossa relação de pai e filho. Mas isso é temporário, é por um tempo. A adoção nos impõe também o dever de vivermos como filhos e filhas do Deus vivo, do Deus que nos ama como um pai. E é importante a gente lembrar que essa relação de amor não é baseado naquilo que Deus viu na história, consultou na história. Isso é baseado no que Deus, na sua relação que Deus tem na Trindade, entre Deus Pai e Deus Filho, e de como isso é aplicado na nossa vida. Essa ação da Trindade é algo muito forte, é evidenciado nas Escrituras da nossa vida. Convido a você a abrir lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos amou, Deus nos escolheu como seus filhos, desde antes da fundação do mundo. Convido você também a voltar lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É no Filho, por causa do Filho, que nós ganhamos as bênçãos pelas quais nos tornamos filhos de Deus. Deus, Ele envia o seu Filho, e no Filho de Deus, ali existe a propiciação dos nossos pecados. Convido você a abrir em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Percebem que nas nossas aulas a gente tem falado muito sobre Efésios, capítulo 2. Não é verdade, pastor Patrick? Fala muito sobre a salvação, fala muito sobre a certeza da salvação e de como Deus ele age nas nossas vidas. Efésios, capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O Espírito Santo que habita em nós, na qual é aplicada essa salvação, na qual é dada essa salvação, nos tira da condição de filhos da ira, para agora sermos filhos de Deus. Eu fico muito triste quando eu lembro da história de Judas. Fico muito triste. O homem andou com Jesus por 3 anos. Ouviu de Jesus, viu o que Jesus fez. Mas mesmo assim, não era alguém preparado para a salvação. E em João 17, Judas ele é chamado de filho da perdição. E é interessante ver como Jesus, ele preservou aqueles que haviam sido preparados para a vida eterna. E nosso pecado, a nossa condição de pecado não é diferente de Judas. Mas Deus, no seu grande amor, nos escolheu, nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. E a eleição, que é o primeiro ponto dessa série que nós estamos trabalhando, foi a base de tudo como Deus ele opera nas nossas vidas. Então nós precisamos lembrar de como Deus ele nos amou, e não é um amor porque ele consultou no tempo, porque os nossos irmãos arminianos, eles vão falar assim, que Deus, eles vão pegar algumas passagens, como de 1 Pedro 2, falar que Deus, 1:2, se eu não me engano, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, eles vão falar que Deus, ele predestinou baseado no que ele viu, na sua presciência. Não entendem o termo presciência ali. E o apóstolo Paulo, em Romanos 11, vai falar quem foi o conselheiro de Deus. Quem que ensinou Deus? De quem Deus tomou conselho para tomar suas decisões? Nós lembramos que Deus ele não precisa consultar nada. Deus ele não viu algo bom em nós e por isso nos elegeu. Deus, no seu amor, nos elegeu. O amor não procede da nossa liberdade, o amor procede de Deus. O amor procede daquilo que Deus faz em nossas vidas. E por isso nós podemos descansar tranquilamente, porque até mesmo a nossa liberdade nos inclina a fazer coisas ruins, que desagradam a Deus na condição de pai e filho que somos. Nós precisamos lembrar que a adoção é um ato imediato do livre amor de Deus, da mesma forma como a justificação é. Da mesma forma como a justificação é, só que a adoção, como nós vimos no início, nós apenas não somos aceitos como justos. Nós somos justos, mas também agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, justificados por meio da fé. E nós precisamos lembrar disso, que Jesus, ele nos ensina até mesmo a lidar, a ter esse relacionamento com Deus. E por isso eu convido a você a abrir lá no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9, onde Jesus nos ensina a lidar com Deus não apenas como nosso Senhor, e Ele de fato é Senhor, não apenas como Rei, Ele de fato é Rei, mas Jesus nos ensina a conversarmos com Deus, a termos relacionamento com Deus como nosso Pai, e é assim que Jesus ensina aos seus discípulos orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós encontramos aqui a paternidade de Deus na oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Nós encontramos aqui a realeza de Deus expressa nessa oração. Nós também encontramos a soberania, a santidade, o senhorio de Deus nessa oração. E nós precisamos lembrar disso, de como Deus ele nos amou. E de como Deus ele também quer um relacionamento e faz com que tenhamos um relacionamento de pai
e filho. Deus ele autoriza os seus discípulos a invocarem Deus como Pai, né? Nós precisamos também lembrar que ao longo de toda a história da redenção, quando Deus lá no Antigo Testamento estava estabelecendo suas alianças na progressão da história, antes mesmo do pecado, Deus já estava estabelecendo uma aliança com a humanidade, onde a intenção de Deus sempre foi ter uma família. Quando a gente vê o mandato cultural que Deus coloca ali para Adão e Eva, que é crescer e multiplicai-vos, né? Cuidem da terra, Deus está ali estabelecendo uma genealogia, Deus está estabelecendo ali uma continuidade, Deus está aumentando a sua família, porque isso também é expresso em Deus na sua essência, como Trindade Santíssima, onde Deus em si é comunidade, onde Deus em si é família, onde Deus em si exerce 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus em si é família, e uma dessas pessoas, dessa Santíssima Trindade, é a pessoa do Filho, e a outra pessoa é a pessoa do Pai. Isso é expresso no próprio ser de Deus. E nós recebemos a bênção de estarmos ali falando sobre e vendo como Deus faz, baseado nele, e como isso é comunicado a nós, também para que vivamos em unidade, em família, né? Isso é expresso ao longo de toda a história de Gênesis até Apocalipse. Nós encontramos ali que Deus ele reafirma com Noé também a continuidade dessas bênçãos. Nós vemos também que Deus ele revela no progresso ali da revelação, da história em Abraão, que daria ali, então, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio daquela promessa. Então nós podemos sim compreender de uma forma muito clara que Deus ele sempre teve a intenção, sempre exerceu a sua mão forte. O seu agir sempre culminou em estabelecer uma família, a família da fé, a família de Deus. A paternidade de Deus, ela é expressa nessas alianças, ela é expressa na vida da igreja de uma forma muito ampla e muito geral. Deus ele sempre salvou famílias, Deus sempre salvou pessoas. No Novo Testamento, quando se começou a ter a ideia de que todo mundo ali, dos que criam em Jesus, eram irmãos, a gente pode ver ao longo do livro de Atos que famílias eram convertidas ao Evangelho. Famílias. A intenção de Deus sempre foi estabelecer uma família. Foi sempre estabelecer. E que privilégio é fazer parte disso. E nós precisamos entender que nós hoje, como filhos de Deus, adotados por Deus, aceitos na família de Deus, nós estamos aguardando um cumprimento maior da nossa adoção. Queria abrir com vocês lá, voltar à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 8, versículos 21 a 23, que diz assim. Do 18 a 25, vamos ler 18 a 25, melhor. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós entendemos aqui, né, nesse texto de Romanos 8, que é aquela ideia reformada que nós sempre falamos, a ideia do já e do ainda não. Nós somos adotados como filhos de Deus, mas enquanto nós estamos vivendo aqui, o nosso espírito também está clamando
pela ressurreição do nosso corpo, pela a redenção do nosso corpo, né? Aguardando a adoção de filhos, né? Como diz ali no versículo 23. Não apenas isso, a criação também está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Então, enquanto isso, nós como filhos, nessa condição caída, ainda estando, não sendo mais escravos do pecado, mas ainda sofrendo com as consequências e com as influências do pecado em nossas vidas, nós perseverando, sabendo de quem nós somos filhos, nós devemos entender que temos a autoridade, temos a liberdade também de influenciarmos esse mundo, falando do Evangelho. Porque existem muitos filhos de Deus ainda por aí, que estão esperando para ouvir a mensagem do Evangelho, na vocação eficaz, na verdade, pastor Patrick, de ouvir a mensagem do Evangelho, do Espírito Santo ir ali ressuscitar aquela pessoa diante da sua condição de morto em seus delitos e em seus pecados, a fim de que faça parte do povo de Deus. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos entender de como que nós somos afetados também e como nós somos, podemos ser instrumentos de Deus como filhos de Deus nesse mundo que tanto carece. E antes de nós terminarmos, eu gostaria ainda de ler um texto que está escrito aqui em Romanos 8, que é dos versículos 15 a 17, que diz o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós precisamos lembrar de que, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, as promessas, elas também são dadas a nós. As bênçãos também são dadas a nós. Nós estamos juntos com Cristo. É claro, Cristo tem uma relação diferente com Deus Pai. Mas nós também temos uma relação de filhos à semelhança de Cristo com Deus Pai. Nós podemos ser abençoados por Deus e somos abençoados por Deus. Nós podemos ter intimidade com Deus e de fato temos intimidade com Deus. Por isso que nós chamamos Deus de Abba Pai, que é uma terminologia hebraica para chamar Deus de papai, de paizinho, de pai amado, uma forma muito íntima de um filho que tem relação ali com seu pai. Nós podemos ter esse relacionamento íntimo com nosso pai, mas nós precisamos lembrar também que é o Espírito Santo que aplica a salvação em nossas vidas, é que testifica ao nosso espírito de que agora nós somos filhos. Se você hoje está tendo uma crise de fé, pensando que você talvez pode ter perdido a sua salvação, não creia nisso. Lembre-se que o Espírito Santo que habita em você é Deus também. Não é um assessor ali de Deus Pai e Deus Filho. É o próprio Deus que habita em você. Lembre-se de que talvez a sua crise de fé seja uma oportunidade para que você busque, quebrantado, o consolo nos braços desse Pai de amor. Se você hoje não conhece a Cristo, creia em Jesus. Creia em Jesus, para que você de fato seja adotado, seja aceito na família de Deus. E com certeza, se você está ouvindo isso, se você já ouviu isso, com certeza, Deus ele tem um propósito para a sua vida, porque não é por acaso. A mensagem do Evangelho não chega a nós por acidente. A mensagem do Evangelho chega porque Deus ele opera toda a história. Toda a história. Deus ele faz isso nas nossas vidas. Deus nos chama para vivermos uma vida de relacionamento, não uma vida de relacionamento entre apenas de um senhor e o seu servo, não apenas de um relacionamento entre um rei e o seu súdito, mas um relacionamento de pai e de filho. Nós precisamos lembrar disso, de que a doutrina da adoção nos lembra de que Deus nos ama não pelos nossos acertos, Deus não nos ama por causa dos nossos erros também. Deus nos ama porque nós somos filhos dele. Eventualmente vamos errar muito. A doutrina da justificação nos lembra, semana passada o pastor Patrick estava falando,
A doutrina da justificação nos lembra de que quando erramos é nossa culpa, mas quando acertamos é Cristo em nós. A doutrina da adoção nos lembra de que Deus nos ama porque somos filhos de Deus. Isso não se dá, como nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 12 a 13. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somos filhos de Deus porque Deus nos ama. E só é filho de Deus, lembrando, quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus. Porque é Jesus que nos aplica os seus méritos através da doutrina da justificação, também nos concede o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros junto com Ele, daquilo que Deus prometeu ao longo de toda a história. É por isso que a Bíblia ela faz sentido para nós hoje, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez em nossas vidas, diariamente. Porque Deus nos ama, porque somos seus filhos. Amém? Vamos abrir agora um momento de perguntas, comentários, algumas contribuições no modo geral. Se tivermos algumas perguntas na internet também, no canal no YouTube também, é um momento propício para isso. Algum comentário, alguma pergunta, observação? Alguém? Ninguém? Pastor Patrick, alguma observação? Você tem? Pastor Patrick, por favor. Muito obrigado. Irmãos queridos, acho que valioso nós aproveitarmos essa doutrina maravilhosa da adoção para que nós pudéssemos lembrar também de que aquilo que Deus faz normalmente não é desperdiçado, né? Deus não desperdiça o seu conhecimento, Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ensina. Então nós devemos também olhar para essa doutrina com um certo carinho especial para a nossa vida prática e lembrar que Deus nos adotou sem que nós tivéssemos nenhum merecimento. Isso significa, ou poderia significar também, que nós podemos olhar com um carinho especial, não só para a adoção de Deus para conosco, mas também da nossa, para aqueles que precisam. Eu queria contar um pequeno caso, acho que o pastor Tiago já contou essa história algumas vezes, em alguns momentos. Havia uma cidade nos Estados Unidos, eu não vou saber agora o nome, cidade pequenininha, e houve lá numa certa igreja reformada dessa cidade uma palavra do pastor local, né? Falando a respeito ali sobre adoção, de fato, adoção de crianças, né? Porque nós, crentes, devemos ter o coração aberto para a adoção, não somente para termos filhos do nosso próprio sangue, né? Mas para também adotarmos. E, curiosamente, essa mensagem ela trouxe um impacto bastante positivo para aquela denominação, para aquela comunidade local, né? Tanto é que foi assim que os crentes daquela igreja se juntaram, as famílias se juntaram, e eles acabaram com os orfanatos da cidade, porque eles adotaram todas as crianças e adolescentes que estavam lá, né? Então, eu creio, irmãos, que de um jeito assim bastante singelo, é importante a gente lembrar que nós também fomos adotados, né? Deus não nos fez filhos apenas, Ele nos adotou por causa do pecado. Nós não merecíamos ser filhos de Deus e Deus assim o fez. E nós temos, de fato, muitas crianças e adolescentes que eventualmente precisam, estão sozinhos aí na vida e que passam por grandes dificuldades e talvez, quem sabe, possamos ser nós também, assim como Deus agiu em nossas vidas, a solução para essas crianças, né? Então, vale a pena pensarmos com carinho também a respeito dessa doutrina, se nós não podemos ser resposta a partir dessa mesma doutrina, daquilo que Deus fez na nossa vida, também nos tornarmos resposta de Deus na vida de outras pessoas que precisam. Acho que é um dever importante da igreja, pelo menos, pensar, considerar a respeito disso, né, dessas opções
para que a gente também possa abençoar o mundo, assim como Deus também abençoa as nossas vidas, sem que em nós fosse encontrado nenhum merecimento. Perfeito. Eu acho que é algo muito prático nas nossas vidas isso, né? Ainda mais para quem é casado aí, independente da sua condição de ter filhos ou não poder ter filhos, acho que é super válido pensar nisso, olhar para si mesmo, para nós mesmos, né? Também me considero ali com alguém que pensa muito sobre isso e levar em consideração, com certeza, o fato de adotar, né? Somos filhos adotados, não é verdade? Somos filhos que fomos amados, não é verdade? Por que a gente não poderia expressar dessa forma também? Claro, não é de uma forma salvífica, né? Obviamente, a gente não vai estar ali exercendo um ato de livre graça aos moldes de Deus, na magnitude que Deus faz. Mas com certeza é uma expressão muito direta daquilo que Deus faz, né, das nossas vidas. Deus, ele expressa a sua paternidade também, ele possibilita que homens e mulheres pecadores exerçam um atributo do próprio Deus, que é a paternidade. Nós podemos ser pais e mães, né? E por que também não nos moldes como Deus nos escolheu também, né? Adotando. É importante pensarmos sobre isso, pelo menos refletirmos, como o pastor Patrick mencionou. Mais alguma observação? Mais algum comentário que os irmãos queiram falar? Tranquilo? Nicolas? Não? Tranquilo? Então vamos encerrar esse tempo. Queria pedir para o Nicolas orar, fazer uma oração para a gente terminar. Pode ser, Nicolas? Senhor Deus, Pai, graças te damos porque podemos nos achegar a Ti como filhos, clamar pelo Teu amor, pela Tua presença em nossas vidas e sabermos que não estamos sozinhos nesse mundo, mas que o Senhor está o tempo todo nos acompanhando, zelando pelas nossas vidas. E como os filhos, a gente pode nos achegar a Ti, Pai, a qualquer momento. Nós agradecemos por esse estudo, Pai, por nos dar entendimento sobre a adoção para conosco, Pai. E pedimos também para que o Senhor esteja conosco no instante desse